Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Washington, D.C. Final da manhã. O sol de outono iluminava as ruas com uma suavidade enganosa, mascarando a tensão latente na cidade. As pessoas iam e vinham apressadas, absortas em seus telefones ou conversas, alheias ao que estava prestes a acontecer. Sarah Thompson caminhava com confiança pela calçada, seu sobretudo bege esvoaçando levemente atrás dela. Seus óculos de sol refletiam as vitrines das lojas, e sua bolsa de couro, elegantemente pendurada no ombro, completava seu ar de mulher de negócios influente. Mas naquele exato momento, ninguém sabia que Sarah não era apenas uma mulher realizada. Ela era a diretora do FBI, uma das mulheres mais poderosas e respeitadas do país. A poucos metros de distância, 2 policiais patrulhavam a rua. A atenção deles foi atraída por Sarah, não por seu status ou elegância, mas por sua percepção tendenciosa, seu instinto de suspeita. Sem entender o motivo, decidiram prendê-la. Com licença, senhora, pode nos acompanhar? Perguntou um deles com um tom firme, mas ligeiramente hesitante. Sarah parou, o olhar penetrante por trás dos óculos. Por qual motivo? Perguntou calmamente, com a voz firme porém incisiva. Os policiais trocaram um olhar. O motivo parecia trivial para eles, mas o que se seguiu viraria suas vidas de cabeça para baixo e desencadearia uma série de eventos inesperados. Sarah, geralmente calma e educada, já pressentia a injustiça da situação. Ela sabia que cada movimento seria observado, cada reação, analisada minuciosamente. Naquele exato momento, nenhum dos transeuntes suspeitava que a mulher presa era uma das figuras mais influentes do governo americano, e que aquela prisão se tornaria um símbolo nacional, revelando tanto a fragilidade do preconceito quanto o poder da dignidade diante da injustiça. Os 2 policiais, o policial Miller e o policial Davis, estavam ao lado de Sarah Thompson. O ar estava carregado de tensão. Os transeuntes pararam, alguns pegando seus celulares para filmar. Senhora, a senhora deve nos acompanhar até a delegacia para verificação, disse Miller, com a voz firme, mas trêmula. Sarah cruzou os braços e respondeu calmamente. Eu te perguntei por quê. Você pode me dar uma razão válida? Davis suspirou e olhou para o colega. Ela se encaixa numa descrição, bem, de algo suspeito. Nada concreto, mas, você sabe como é. Sarah olhou fixamente para Davis. Você está me prendendo porque eu me encaixo em algo suspeito. Sério? Miller desviou o olhar, visivelmente desconfortável. Sim, é isso. Por favor, nos siga. Sarah respirou fundo. Sua voz permaneceu calma, mas cada palavra carregava um tom grave. Sou cidadão americano. Vocês não têm o direito de me prender sem um motivo específico. Davis, nervoso, começou a tirar as algemas. Temos que seguir o procedimento. Naquele instante, Sarah colocou a mão na bolsa e retirou um pequeno broche de metal. Suas palavras cortaram o ar como uma lâmina. Eu sou a agente especial encarregada do FBI. Meu nome é Sarah Thompson, diretora do FBI. Miller e Davis paralisaram. Seus rostos passaram de sérios para incrédulos. Os transeuntes murmuraram, e alguns soltaram exclamações de choque. Espere, você é o diretor do FBI? Miller gaguejou, sem conseguir conter seu espanto. Sarah assentiu lentamente. Sua postura permaneceu imponente, cada movimento calculado. Exatamente. E você me prendeu sem um motivo válido. Vamos discutir seus métodos de trabalho e seus preconceitos. O silêncio se instalou, quebrado apenas pelo som dos carros e pelos murmúrios dos transeuntes. Os policiais, tomados pelo pânico, tentaram se justificar, mas cada palavra parecia insignificante diante da autoridade e dignidade de Sarah. Naquele exato momento, uma lição estava prestes a ser ensinada, não pela força, mas pela presença e pela verdade. E esse simples incidente se tornaria viral em minutos, abalando a cidade e o país profundamente. Após Sarah Thompson revelar sua identidade, um silêncio pesado se instalou. Os transeuntes murmuravam, alguns filmando enquanto sussurravam. É a diretora do FBI? Miller e Davis se entreolharam, visivelmente emocionados. Eu vou ligar para a central para confirmar, gaguejou Davis, tremendo levemente. Sarah não se mexeu, observando calmamente as reações deles. Seu olhar era penetrante e cheio de autoridade. Apresse-se. Cada minuto de atraso demonstra que você é incapaz de lidar com uma situação simples sem preconceitos, disse ela em tom firme porém ponderado. Miller pegou seu rádio e falou em voz baixa, quase em pânico. Central, sim. Temos uma situação, sim. Prendemos o diretor do FBI, sim.
Repito, o diretor do FBI. Davis balançou a cabeça em descrença. Não consigo acreditar. É impossível. Como podemos fazer isso? Sarah, permanecendo imóvel, cruzou os braços. Você acabou de ilustrar exatamente por que o preconceito é perigoso. Você me julgou sem verificar. Você precisa refletir sobre seus métodos e seu julgamento. Uma pequena multidão se reunirá ao redor deles. Os transeuntes curiosos e chocados cochichavam entre si. Como puderam prender alguém tão importante? Imagine se ela tivesse perdido a paciência. Miller, vermelho de vergonha, tentava recuperar a compostura. Senhora, nós não sabíamos, não tínhamos como saber. Sarah respondeu com uma calma gélida. Você poderia ter sabido. Uma simples verificação, uma checagem. Em vez disso, você agiu com base em suposições. É exatamente isso que precisamos corrigir no seu departamento. Naquele instante, ouviu-se a sirene de uma viatura policial que se aproximava. O chefe de polícia, alertado para a situação, chegou ao local. Os transeuntes murmuravam ainda mais alto, conscientes de que estavam testemunhando um evento raro e chocante. Sarah sabia que aquele momento seria crucial. A forma como os policiais reagiriam determinaria se o incidente permaneceria apenas um constrangimento ou se tornaria uma lição nacional sobre respeito, autoridade e preconceito. A tensão era palpável. Miller e Davis estavam paralisados, incapazes de assimilar a informação de que Sarah Thompson, parada diante deles, era a diretora do FBI. O pequeno grupo de transeuntes prendia a respiração, alguns cochichando entre si, outros filmando cada instante com seus celulares. Davis tentou recuperar a compostura. Senhora, a senhora precisa entender, estávamos seguindo o procedimento. Sarah levantou um dedo, interrompendo. O procedimento? O procedimento não consiste em prender alguém por mera suspeita com base na sua aparência. O procedimento consiste em verificar, confirmar e respeitar a lei. Miller, ainda incrédulo, examinou mais atentamente o distintivo de Sarah. Isso é oficial? Você é mesmo o diretor? Sarah assentiu lentamente. Sua postura era calma, mas imponente. Sim. E agora que você sabe disso, entende o grave erro que acabou de cometer. Um murmúrio percorreu a multidão. Alguns transeuntes inclinaram-se para a frente para ver melhor, outros recuaram em choque. Uma mulher na multidão sussurrou. Não acredito que eles fizeram isso. Sarah, ciente da atenção das testemunhas, manteve a voz calma, porém firme. Seu erro não é apenas comigo, mas com qualquer cidadão que você possa prender injustamente. Preconceito e medo jamais devem guiar suas ações. Miller baixou a cabeça, envergonhado. Nós vamos verificar imediatamente. Davis rapidamente pegou seu rádio e confirmou a identidade de Sarah na delegacia. Poucos minutos depois, uma voz vinda da delegacia soou pelo alto-falante. Confirmem, a pessoa presa é de fato Sarah Thompson, diretora do FBI. Encerrem imediatamente todos os procedimentos. Os policiais trocaram olhares constrangidos. A humilhação era palpável. A multidão irrompeu em murmúrios e suspiros de choque. As câmeras dos celulares capturaram cada detalhe, prontas para transmitir o incidente online. Sarah não demonstrou raiva. Em vez disso, observou os policiais com calma, sua voz firme porém controlada. Espero que agora vocês tenham compreendido que o papel de vocês exige responsabilidade e discernimento. Não estou aqui para punir, mas para ensinar. E acreditem, esta lição será memorável. Miller e Davis, corados e envergonhados, sabiam que acabavam de vivenciar um momento que ficaria gravado em suas carreiras. E Sarah, com sua majestosa compostura, transformará uma situação humilhante em um momento de despertar nacional. Após a atendente confirmar sua identidade, Sarah Thompson não se limitou a permanecer em pé com dignidade. Ela respirou fundo, seus olhos percorrendo a pequena multidão e os policiais, e então falou com voz calma, porém firme. Estou aqui como diretor do FBI. Isso significa que sou responsável pela segurança e justiça em todo o país. E apesar disso, vocês me prenderam sem motivo. Compreendem a gravidade do seu erro? Miller baixou os olhos, incapaz de responder. Davis, tremendo, quase murmurou para si mesmo. Eu nunca pensei que... Sarah o interrompeu. Você não pensou. E esse é exatamente o problema. Preconceito, medo, julgamento precipitado. É isso que leva a erros. Agora você precisa refletir sobre suas ações. Nesse instante, o chefe de polícia chegou ao local. Ele havia sido alertado por reforços e conseguia ouvir os murmúrios da multidão mesmo antes de chegar. Aproximou-se rapidamente e olhou para Sarah com uma mistura de surpresa e respeito. Senhora Thompson, eu não sabia, ele gaguejou.
Sarah voltou a olhar para ele ainda calma, mas com autoridade. Eu entendo. Mas você precisa entender que toda prisão deve ser baseada na lei e não em suposições. Seus policiais falharam nessa responsabilidade. O chefe assentiu com a cabeça visivelmente envergonhado. Vou garantir que isso nunca mais aconteça. Vamos rever nossos procedimentos imediatamente. Sarah esboçou um leve sorriso, não de satisfação pessoal, mas de controle sobre a situação. Isso é bom. Não se trata de punição, mas de aprendizado. Se esta lição puder evitar que outro erro semelhante aconteça, então terá cumprido seu propósito. Os transeuntes que haviam assistido à cena com espanto começaram a murmurar palavras de admiração e respeito pela forma como Sarah lidou com a situação. Vídeos já circulavam nas redes sociais, capturando a autoridade e a compostura de uma mulher diante da injustiça. Miller e Davis permaneceram imóveis, com a vergonha estampada em seus rostos. Mas Sarah sabia que a verdadeira autoridade não reside no medo ou na força, mas na dignidade. Na verdade, na capacidade de transformar um momento de conflito em uma lição universal. Naquele momento ficou claro para todos que aquela prisão mal-sucedida deixaria uma marca indelével na memória, e que Sarah Thompson acabará de transformar um incidente humilhante em um exemplo de liderança e justiça esclarecida. A notícia já havia se espalhado entre os transeuntes. A mulher presa não era qualquer uma. Era Sarah Thompson, diretora do FBI. Os telefones vibraram, as câmeras foram sacadas e vídeos da cena começaram a circular ao vivo nas redes sociais. Um transeunte murmurou: "Você acredita nisso? É o diretor do FBI, preso pela polícia sem motivo nenhum." Outra pessoa com expressão de choque acrescentou: "Nunca vi nada igual, é uma loucura." Os policiais Miller e Davis estavam agora completamente humilhados. Cada movimento, cada palavra que proferiam era examinada minuciosamente pela multidão crescente. Seus pedidos de desculpas pareceram fracos diante da calma, autoridade e compostura de Sarah. Nós não sabíamos, estávamos apenas seguindo o procedimento. Gaguejou Miller com o rosto vermelho de vergonha. Sarah cruzou os braços e olhou para a multidão. O procedimento nunca deve prevalecer sobre o respeito e a justiça. O que vocês acabaram de presenciar não é um incidente isolado. É o resultado de preconceito e julgamentos precipitados. Convido vocês a refletirem sobre isso. Comovidas por seu discurso, as testemunhas começaram a comentar, filmar e compartilhar. Alguns transeuntes praticamente gritavam para chamar a atenção de seus amigos para a situação. Vejam só! O diretor do FBI acabou de lidar com uma prisão injusta com mais calma do que esses policiais. Os vídeos postados em tempo real começaram a viralizar. Hashtags como #Respeite a Autoridade e #IncidenteFBI já estavam circulando nas redes sociais. Os usuários ficaram impressionados com a combinação de calma, força e dignidade de Sarah diante de uma situação que poderia facilmente ter se agravado. Até mesmo os policiais presentes no local começavam a compreender a gravidade da situação. A multidão e as câmeras não eram mais meras testemunhas, haviam se tornado os juízes silenciosos de seu erro. A lição era clara: ações imprudentes têm consequências públicas imediatas e visíveis. Sarah, consciente do efeito que sua calma e presença tinham sobre a multidão, fez um último gesto antes de se preparar para partir. Lembrem-se, autoridade não é sinônimo de medo. É sinônimo de responsabilidade. Com essas palavras, ela deu meia volta, deixando para trás policiais atônitos e uma multidão que havia testemunhado um momento histórico, pronto para ser compartilhado e discutido em todo o país. O momento em que Sarah Thompson se virou foi carregado de significado. Miller e Davis permaneceram imóveis, incapazes de esconder a vergonha. A multidão continuou a observá-los, com seus celulares registrando cada reação constrangida. Davis murmurou quase para si mesmo: "Como poderíamos impedir?" O diretor do FBI. Miller baixou a cabeça, cerrando os punhos. Sentia o olhar de cada transeunte pesando sobre ele como um julgamento silencioso. A vergonha não era mais apenas pessoal, era pública. Sarah, por sua vez, não estava tentando humilhar os policiais. Mas sua presença, sua postura calma e sua autoridade tornaram o erro deles ainda mais evidente. Um simples movimento dela foi suficiente para evidenciar a incompetência e a precipitação deles. "Vocês agiram com base em suposições e preconceitos", disse Sarah, elevando a voz para a multidão. "E esse erro não ficará impune. Mas eu não estou aqui para puni-los. Estou aqui para lembrá-los de que o seu papel exige discernimento, respeito e responsabilidade." Os murmúrios da multidão se intensificaram. "Olha só para eles, eles nem conseguem olhar a Sarah nos olhos. É humilhante, mas é a lição que eles merecem."
Miller, vermelho de vergonha, tentou recuperar a compostura. Senhora Thompson, nós nunca quisemos, nós não sabíamos. Sarah deu um passo em direção a eles, seus olhos penetrantes, mas não ameaçadores. Você acabou de experimentar o que uma pessoa injustamente julgada sente. Imagine que fosse alguém sem poder, sem visibilidade pública. Você entende agora? A humilhação que você sente é pequena comparada ao que essa pessoa sofre. O chefe de polícia, que havia chegado alguns instantes antes, aproximou-se lentamente e colocou a mão no ombro de Miller. Agora entendi. Precisamos revisar nossos procedimentos e treinar nossos agentes adequadamente. Sarah assentiu com a cabeça, satisfeita, mas firme. É um bom começo. Mas nunca se esqueça, a verdadeira autoridade reside na justiça, não na força ou em suposições. Os policiais baixaram a cabeça, incapazes de dizer mais alguma coisa. A multidão, testemunhando a humilhação, filmava e comentava cada movimento deles, compartilhando os vídeos nas redes sociais. O incidente viralizou e a lição de Sarah repercutiria muito além daquela rua em Washington, D.C. Poucas horas após o incidente, vídeos gravados por transeuntes começaram a circular freneticamente nas redes sociais. As hashtags #FBIArrest e #RespectAuthority viralizaram. Milhares de pessoas comentaram, chocadas com o que acabavam de presenciar. A diretora do FBI presa pela polícia por um crime inexistente e a maneira majestosa com que lidou com a situação. Nos canais de notícias nacionais, as reportagens se sucediam uma após a outra. O rosto calmo e determinado de Sarah Thompson aparecia em todas as telas. Esta manhã, o diretor do FBI foi preso injustamente pela polícia local em Washington, D.C. O incidente foi rapidamente resolvido, mas levanta questões cruciais sobre os métodos policiais e os preconceitos persistentes. Especialistas em segurança e justiça comentaram. Este é um exemplo impressionante de como o preconceito pode levar a erros graves, mesmo contra as figuras mais influentes do país. Este vídeo também mostra a compostura e a autoridade de uma mulher diante de uma situação injusta. É inspirador e educativo. Os transeuntes, ainda em choque, se viram explicando o incidente a seus amigos e colegas, compartilhando vídeos e suas impressões. A história rapidamente se tornou um símbolo nacional. Ninguém está imune a cometer erros baseados em suposições ou preconceitos. Miller e Davis, os dois policiais envolvidos, tornaram-se alvo da atenção involuntária da mídia. Imagens de sua confusão e vergonha circularam por todo o país. E o chefe de polícia teve que responder a perguntas incessantes sobre o treinamento e a supervisão de seus policiais. Sarah, por sua vez, tornou-se um exemplo de serenidade e liderança. Em entrevistas, ela explicou calmamente. O incidente poderia ter sido evitado se o procedimento tivesse sido seguido corretamente e se preconceitos não tivessem influenciado o julgamento dos policiais. Mas vejo essa situação como uma oportunidade de aprendizado para todos. A cobertura da mídia não se limitou aos Estados Unidos. Veículos de comunicação internacionais repercutiram a história, elogiando a dignidade de Sarah e condenando os erros dos policiais. Os vídeos viralizaram. Os debates sobre racismo sistêmico e métodos policiais se intensificaram. E Sarah foi aclamada como modelo de liderança calma e eficaz diante da injustiça. Até mesmo os cidadãos mais céticos reconheceram uma lição fundamental. A verdadeira autoridade não vem do poder ou da força, mas da dignidade, do respeito e do autocontrole. Poucas horas após o incidente, Sarah Thompson pediu para se encontrar com o chefe de polícia local na sala principal da delegacia. O clima era tenso. Cada gesto e cada palavra seriam minuciosamente analisados. O chefe de polícia Thomas Reynolds se levantou ao ver Sarah entrar, visivelmente nervoso. Senhora Thompson, eu quero pedir desculpas pessoalmente pelo que aconteceu esta manhã. Foi inaceitável, disse ele, com a voz denunciando seu constrangimento. Sarah sentou-se calmamente, cruzando as mãos sobre a mesa. Não estou aqui para desculpas superficiais, chefe Reynolds. Estou aqui para garantir que este incidente sirva de lição. Seus policiais agiram com base em preconceito, e isso poderia acontecer com qualquer cidadão. A confiança pública depende de como vocês lidam com essas situações. O chefe assentiu com a cabeça, consciente da gravidade de suas palavras. Entendo, vamos rever nossos procedimentos, aprimorar o treinamento e garantir que nossos policiais sempre ajam com discernimento e respeito. Sarah inclinou ligeiramente a cabeça com um olhar penetrante. Não se trata apenas de treinamento. Trata-se de cultura. Seus policiais precisam entender que cada interação, cada prisão, tem consequências humanas. Preconceitos inconscientes jamais podem guiar suas decisões.
Reynolds respirou fundo, percebendo que Sarah não estava falando apenas como diretora do FBI, mas como uma cidadã consciente do poder da autoridade e de seus limites. Agora eu entendo. Vou supervisionar pessoalmente as mudanças necessárias. Seu incidente, sua intervenção abriu os olhos de muitos aqui. Sarah esboçou um leve sorriso, mas manteve-se firme. Esse é exatamente o objetivo. Transformar esse erro em uma oportunidade. Treinar seus policiais em vigilância, mas também em humildade. Respeitar todos os cidadãos, independentemente de sua aparência ou posição social. A polícia está a serviço do povo, e não o contrário. O chefe de polícia fez uma leve reverência, consciente da lição que havia aprendido. A reunião terminou em tom respeitoso, porém sério. O incidente, que começara como um constrangimento público, tornará-se agora uma lição institucional que a delegacia jamais esqueceria. Do lado de fora, a cidade continuava a falar sobre Sarah Thompson. Sua calma e sabedoria transformaram um incidente chocante em um exemplo de liderança, autoridade e justiça esclarecida, marcando um ponto de virada na relação entre a polícia e a comunidade. O incidente daquela manhã não se limitou às ruas de Washington. Desce poucas horas após o encontro de Sarah Thompson com o chefe de polícia. A mídia nacional repercutiu amplamente a história. Vídeos que viralizaram mostraram o diretor do FBI calmo, digno e resoluto diante da prisão injusta, enquanto os policiais envolvidos pareciam envergonhados e perplexos. As discussões se espalharam rapidamente por todo o país. Programas de entrevistas, jornais e canais de notícias destacaram não apenas o incidente em si, mas principalmente a forma como Sarah lidou com a situação. Colunistas escreveram: essa prisão demonstra como o preconceito pode influenciar nossas instituições, mas também serve como um lembrete de que a verdadeira liderança se baseia na calma, na dignidade e na justiça. Escolas, universidades e instituições organizaram debates e conferências em torno desse evento. O nome de Sarah Thompson tornou-se um símbolo, a prova viva de que a verdadeira autoridade se baseia na responsabilidade, não no medo ou na força bruta. Nas ruas, os cidadãos compartilharam suas opiniões nas redes sociais. Se ela fosse uma cidadã comum, o que teria acontecido? Este é um exemplo que todo policial deveria estudar. Até mesmo o governo local tomou conhecimento do caso. Programas de treinamento foram implementados rapidamente para conscientizar as forças policiais sobre preconceito e reforçar a realização de verificações de antecedentes, rigorosas antes de qualquer prisão. Os policiais envolvidos no incidente Miller e Davis receberam acompanhamento profissional para corrigir suas práticas e percepções. Sarah Thompson, por sua vez, manteve-se humilde em todas as suas aparições públicas. Ela explicou calmamente: este incidente poderia ter acontecido com qualquer cidadão. A lição não é apenas para a polícia, mas para todos nós. Vigilância, respeito e humanidade devem guiar cada ação, cada decisão. Este simples incidente tornou-se, assim, um momento histórico, um lembrete de que até os mais poderosos podem ser vulneráveis ao preconceito. Mas que uma resposta esclarecida e digna pode transformar uma situação injusta em uma inspiradora lição nacional. A diretora do FBI não apenas corrigiu um erro, ela deu a todo o país uma prova concreta de que a justiça e a dignidade podem triunfar sobre a pressa e a ignorância. Poucos dias após o incidente, a vida em Washington DC parecia estar voltando ao normal, mas o impacto da prisão injusta de Sarah Thompson continuava a reverberar em todo o país. Os vídeos compartilhados milhões de vezes haviam desencadeado debates acalorados sobre racismo sistêmico, preconceito inconsciente e o papel da polícia na sociedade. Sarah, apesar de sua posição de poder, manteve-se humilde. Ela concedeu uma entrevista exclusiva a uma rede de televisão nacional. Diante das câmeras, falou com calma e sinceridade. Eu não estava com raiva. Eu tinha consciência de que esse incidente era uma oportunidade de aprendizado. Todo cidadão merece ser tratado com respeito e justiça. A verdadeira autoridade não reside no medo, mas na responsabilidade e na integridade. Miller e Davis foram convocados para um treinamento especial com o FBI e a polícia local para aprimorar suas práticas. Mas em vez de permanecerem humilhados ou ressentidos, começaram a compreender a dimensão de seus erros e a aprender com Sarah. Suas carreiras, embora marcadas por esse incidente, foram transformadas pela lição que acabavam de receber. Então, um evento inesperado ocorreu. O prefeito de Washington, D.C., impressionado com a forma como Sarah lidou com o incidente e com o impacto nacional de sua compostura, convidou-a para uma cúpula sobre reforma policial. Líderes políticos e chefes de polícia de todo o país estavam agora ouvindo suas recomendações.
enquanto milhões de cidadãos acompanhavam o processo pela televisão e pela internet. O que começou como uma prisão injusta transformou-se numa oportunidade histórica de mudança. As manchetes dos meios de comunicação diziam: o diretor do FBI transforma um erro policial em uma lição nacional. Sarah Thompson, de pé diante da multidão e das câmeras, sabia que a verdadeira vitória não era pessoal. Ela acabará de demonstrar que a dignidade, a justiça e a coragem podiam triunfar sobre a injustiça e o preconceito, e que todo cidadão, seja poderoso ou comum, tinha o poder de transformar um momento de conflito em um exemplo universal. Ao cair da tarde, Sarah contemplava as ruas de Washington da janela de seu escritório. Um leve sorriso brincava em seus lábios. O incidente fora humilhante para alguns, revelador para outros, mas acima de tudo, deixará uma marca indelével em todo o país, provando que a justiça podia prevalecer, mesmo nas situações mais inesperadas.